Muito boa noite a todas e a todos. Começando mais um Café com Galvão, hoje nós vamos estar tratando da polêmica em torno da privatização do SUS. Peço a você, por favor, compartilhe nas suas páginas e compartilhe também nos seus grupos de Facebook, WhatsApp. E aqui em cima na descrição, por favor, dê um pulinho lá e se inscreva no nosso canal no YouTube para dar uma força pra gente, tá certo? Obrigado pela presença de cada um de vocês, cada uma também de vocês, já que a nossa página é uma página que, graças a Deus, tem maioria feminina. As mulheres que sempre ajudam, contribuindo com a sua inteligência e com a sua sensibilidade. Cleusa, boa noite. Boa noite também, Lúcia Pereira. Dê o seu alô e diga de onde você está falando, por favor. Estou aqui aproveitando e vamos tentar fazer um teste com o professor Ricardo para ver se a gente consegue fazer a nossa live amanhã, né? Porque o Facebook tem nos bloqueado. Deixa eu só ver se eu abro aqui. Pronto. A gente sempre começa com essa introdução Ó Fortuna de Carmina Burana, né? Quem não conhece a obra, ela fala que a vida é feita de altos e baixos, né? Que um dia a gente está minguante como a lua, no outro dia a gente está como a lua cheia. E o país está passando por um período grande de lua minguante, né? Em que os nossos governantes e o timoneiro do país é uma pessoa que não tem equilíbrio para poder conduzir a nação, né? Esse que é o grande problema. Vamos então aos fatos. Deixa eu ver aqui. A fonte é G1. Decreto libera estudos sobre a privatização de unidades básicas de saúde do SUS. Ministério da Economia, que não deveria estar se metendo nisso. Ministério da Economia diz que o principal objetivo do projeto é encontrar solução para a quantidade significativa de postos de saúde inclusos ou fora de operação no país. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes, José de Melo, boa noite, fala de Santa Catarina. Um grande abraço aos catarinenses, né? Eu conheço muito bem o Sistema Único de Saúde, conheço razoavelmente bem, né? E conheço o que foi feito, por exemplo, nos postos de saúde lá do Rio de Janeiro, onde se entregou às organizações sociais, às tais OS, tá certo? Eu não entendo, sinceramente, não pode ser somente incompetência. Não pode ser somente incompetência. Como algo que, se for gerido pelo servidor público, custa tanto, custa X. Gerido por uma organização social vai custar 4, 5x. Aonde que está a economia desse troço? Eu gostaria de saber. Mesmo, de coração. Quando começou a se implantar as UPAs no Brasil, que a UPA foi um produto do governo Sérgio Cabral, que virou uma febre em nível nacional, e que ao invés de você construir as unidades básicas, né, as UPAs, unidade de pronto atendimento, você alugava. Aquilo era feito em container. Você alugava e gastava cada unidade quase R$ 1 milhão por mês. Eu não entendo, a não ser que o cara seja genial, né? Eu não entendo que economia é essa. Obviamente, você está evadindo, né, dinheiro, recurso público para interesses de particulares em detrimento do interesse coletivo. Portanto,
Quando um ministério, que não tem nada a ver com a história, que o Ministério da Economia deveria tratar tão somente de liberar os recursos necessários para a saúde pública, ainda mais nesse período de pandemia, o que todos os nossos colaboradores aqui estão colocando, né? Um abraço para Ângela Maria Brito, boa noite, ela fala de Fortaleza, Ceará. Então, ele está se metendo para ver se consegue privatizar o sistema público de saúde, cortando por membros, né? Cortando, primeiro vão os postos, depois vão os hospitais, depois, entendeu? Depois está tudo comprometido. Ainda ficam os imbecis, eu não tenho outra palavra, porque eu não sei se vocês sabem, imbecil é um grau de retardamento. Estúpido, imbecil, isso tudo está lá no compêndio de psiquiatria. Quem quiser dá uma olhadinha no compêndio de psiquiatria, os graus de retardamento mental. Mas eu acho que isso é ofender quem é retardado, né? Quem tem problema de retardamento, né? São pessoas que têm preguiça de raciocinar. Um monte de bolsominion batendo palma, vamos ser igual aos Estados Unidos. É uma imbecilidade, é uma estupidez, né? Querem imitar o que os Estados Unidos têm de pior. O que os Estados Unidos têm de pior? Não tem leis trabalhistas que garantam nada. Embora a média salarial dos Estados Unidos seja 8 vezes maior que de um brasileiro. Então, pela média, o cara ganha. Aqui o cara quer trabalho intermitente, o cara quer... Não, porque nos Estados Unidos é assim, vai ganhar por hora. Vai ganhar por hora 8 vezes mais sua mula do que você ganha. E a gente quer imitar os Estados Unidos no que ele tem também de pior, que é o sistema de saúde, que é todo privatizado. O que esse ídolo do Bolsonaro, né? Para ser ídolo do Bolsonaro não pode ser algo que preste, né? É Pinochet, é o Stroessner, é o Trump. Então não pode ser de fato algo que preste. Não pode ser algo que preste, né? Então você vê, o Trump queria acabar com o Obamacare. O que é o Obamacare? É praticamente um plano de saúde que o governo federal banca a maior parte dele. Somente isso. O Sistema Único de Saúde, que é um sistema em que estão trabalhando sempre para privatizá-lo, inclusive o Mandetta não é santo não, viu? O pessoal fala que o Mandetta não é santo não. Assim que ele assumiu a pasta, ele falou na privatização do SUS. Você imagina se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, que é moderno, que é universal, não é do reino de Deus, mas é universal, é para todos, independentemente de classe social, e é também gratuito. Gratuito que eu falo é porque você não paga nada, você já paga os seus impostos, então está embutido. Então como é que o cara, no meio de uma pandemia, que já matou quase 160 mil almas, 160 mil pessoas no Brasil, como é que o cabra pega no meio dessa pandemia e faz um decreto desse, que é de uma outra pasta, que abre possibilidade de um grupo, sem discutir com a sociedade, sem discutir com ninguém, abre a possibilidade de se privatizar o Sistema Único de Saúde. Então o pobre hoje, né, que já não tem... A maior parte das pessoas, gente, não acessou ao sistema aí da chamada ajuda que o governo dá, que não é ajuda, né, que é o auxílio emergencial. A maior parte não teve acesso a isso, não teve acesso, mesmo tendo direito. Né, liberaram para o Neymar, alguém fraudou, né? E o Neymar, se aquilo ali, se aquelas informações do banco de dados é cruzado com a informação da Receita Federal, sabe que o cabra tem um caminhão de dinheiro. Ganhou com trabalho, não estou questionando isso. Né? Mas por que libera? Para outros, né, 70 mil militares ganharam o auxílio. O auxílio é para desempregado. Quantos desempregados aí não ganharam auxílio?
não tem o que fazer, não tem o que fazer. Né? Então, o sistema todo, né, é fraudado. É um sistema que realmente você fica à mercê dos interesses de um e outro. Quais são os interesses que estão em jogo nesse momento com relação ao SUS? Né? Por que o Bolsonaro quer nesse momento privatizar? Bolsonaro tem dado declarações, e deu declarações outro dia, falando de que não é melhor achar cura do que achar o remédio, a vacina. Não é? Veja bem, a varíola não tem cura até hoje. Se não fosse a vacina da varíola, nós tínhamos varíola toda hora. Então o que eu quero dizer para vocês, o cara não quer achar uma cura, porque no meio desse caos todo, tá? No meio desse caos todo, por exemplo, ele está aí nadando de braçada. As pessoas não podem se manifestar indo às ruas, não podem fazer aglomeração, né? A inflação voltando, galopando. Você hoje não pode comer mais carne. Você não pode comer mais carne. Né? Você não pode. O preço do óleo de cozinha está lá em cima. Né? O preço do arroz, porque não havia um controle. Veja bem, o mínimo esses caras não fazem. Se você tem uma Conab, que é um instrumento de controle efetivo, tá? Efetivo dos preços, porque se falta arroz, se falta feijão, se falta cereais, ele tendo um estoque gigantesco, ele vai e regula o preço, né? Ele joga no mercado, ele vende mais barato. E isso, uma das primeiras coisas que esse governo fez foi desestruturar a Conab. Então, desabastecimento é um perigo que a gente pode ter a qualquer momento aí. Isso tudo também é uma questão de saúde. Então, o Bolsonaro, quando não se preocupa, né, não tem pressa, é outra coisa que ele falou. Para que ter pressa? Tantas pessoas morrendo, para que ter pressa? Um governo negacionista como o governo que a gente tem no país, que nega a ciência, nega tudo, ideologiza, porque veja bem, gente, ideologia não é algo ruim, não. É importante que as pessoas tenham valores, tenham pensamentos, tenham ideologias. Outra coisa é o fanatismo ideológico, que é tão ruim quanto o fanatismo religioso. Mexe no mesmo localzinho aqui do cérebro, tá certo? É no mesmo local. Os fanáticos religiosos, os fanáticos ideológicos, eles estão no mesmo local. Mexe com o mesmo ponto cerebral. Então, se essa gente sofre dessa demência, o problema é deles. O que não pode a gente ter uma pessoa desequilibrada, uma pessoa desprovida de um mínimo de bom senso governando o país. Então, isso é que não pode. Isso é que não pode. E o que ocorre nesse momento? Né? Para que desestruturar o sistema que foi o sistema que serviu de maior anteparo? Porque veja bem, o SUS não é um programa de governos. O SUS é um programa de Estado. Entra governo e sai governo, existe uma legislação que trata do SUS, que trata de se ter o mínimo de políticas, né, contínuas e continuadas, né, para que a gente tenha um mínimo de ação de Estado, né, para minorar os problemas na área de saúde. É isso. Agora eu vou falar uma coisa que muitos não gostam quando eu falo. Eu percebo isso. Mas eu vou falar porque a verdade, já dizia um homem lá da Palestina, a verdade, ela é libertadora. Ela é libertadora. É libertária e é libertadora. Isso é tudo fruto, minha gente, do liberalismo. Isso tudo é fruto, minha gente, do capitalismo. O capitalismo é o sistema em que se coisifica as pessoas, né, e se glorifica
o capital, o dinheiro, o recurso, a aglomeração de recursos, de dinheiro, enfim, de vil metal na mão de poucos, em detrimento de uma massa que não tem acesso. Então, como é que você trata esse desequilíbrio? Através de um Estado forte em que se distribua políticas públicas nas várias áreas no intuito de que a população seja assistida para justamente minorar essas discrepâncias sociais, né? Mas o Estado, ele é vitimado, né, pelos interesses das corporações econômicas, que, por exemplo, na área da saúde, vai depauperando o Sistema Único de Saúde a fim de que o sistema privado, através dos seus planos de saúde, né, planos de saúde, na maior parte, com todo respeito às pessoas, safado, plano de saúde e que você paga uma quantidade alta, se for idoso então, paga lá em cima, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 por mês, para caso precise ir lá no hospital, né, e de repente não ter acesso a todo tipo de assistência, porque a cláusula tem letrinhas pequenininhas, o idoso já não enxerga, então vai lá e se arrebenta, né? Então, quem tem doenças crônicas ou doenças incuráveis, né, que você precisa efetivamente estar lá utilizando, né, você não tem acesso a tudo, a todos os serviços que você teria. Então você paga caro por um serviço ruim, um serviço que você já paga pelos seus impostos, e você não tem acesso, o menor acesso. Hélida Santana, boa noite, Hélida. Seja bem-vinda. José de Melo, boa noite. Então, o grande problema na questão da saúde é que ela não é tratada como política pública séria. Eu estava assistindo uma entrevista do cantor Criolo, né, que é um cantor muito conhecido, é lá de São Paulo, canta rap e tal. Ele falando, se a coisa fosse séria no respeito à vida humana, às pessoas, os seres humanos, né, não se faria comércio com saúde. Não se faria comércio com saúde. Não se pode fazer comércio com a saúde, né? O valor de cada ser humano, de cada vida dessa que foi perdida aí, né? E os fascistas, né, sem querer ofender os fascistas lá atrás, que pelo menos liam, mas os fascistas atuais do Brasil, eles falam, mas morrem tantos disso, morrem tantos daquilo. Nenhuma doença mata tanto no mundo hoje como mata a Covid-19. A Covid-19, nesses meses, matou mais do que a AIDS matou em 30 anos. Então, isso é capitalismo. Isso é quando o capitalismo é os interesses, como dizia Leonel Brizola, os interesses das corporações influindo nos interesses da coletividade, desviando o caminho do Estado, que deve ser a instituição, a entidade que serve à coletividade, para ela servir aos interesses de meia dúzia. Veja o quanto lucra, né? o quanto as empresas de planos de saúde lucram com essa brincadeira. Então, quando você pega, como fizeram, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, só para pegar um exemplo, que se entregou aos interesses corporativos das OS, gente, OS é ONG. Nem toda ONG é séria. E normalmente quando ganha essas licitações, que são manipuladas muitas vezes, são entidades que empregam, né, os amigos, os amantes, as amantes, né, os filhos, né, de quem está governando. Quando também não dão um dinheirinho por fora para o cabra.
Então isso também é corrupção. Isso é corrupção. Então quando você abre um estudo, né, que quer legitimar através de sistemas infralegais, né, que são as portarias, enfim, ali do Ministério e dos ministérios, tanto da Fazenda quanto da Saúde, você está entregando aquilo que é de mais precioso, né, de mais precioso, que é a vida dos seus entes queridos, na mão dos interesses daqueles que querem ganhar dinheiro, de preferência fácil, rápido e na hora, tá certo? E não querem prestar um serviço de excelência ou com o mínimo da dignidade humana para os seus entes queridos. Como ocorreu no Rio de Janeiro, porque você via que tem um caso de uma senhora que ela deixou o pai, né? E não foi nem informado que o pai tinha morrido. O pai tinha morrido já há algumas semanas, tá certo? E estava lá na geladeira, no necrotério, aguardando, e se demorasse mais um pouquinho ia ser enterrado como indigente. Isso é a coisificação do ser humano. Isso é a depreciação, a desvalorização do ser humano, né? Para que alguém tenha lucro. O lucro é sagrado no capitalismo. O lucro é sacrossanto. Então o Estado não busca ter lucro. Quando se votou lá atrás, e meus queridos, pelo amor de Deus, veja quem foram os canalhas dos deputados que votaram a favor do teto de gastos. E não votem nesses canalhas. Porque isso aí tem uma aura de austeridade com dinheiro público, mas é tudo safadeza. Se limitou os gastos na área social. O que é área social? Qualificação profissional. Não tem nada, nenhum programa de qualificação profissional do governo federal. Eu já fui diretor do Ministério do Trabalho de qualificação e hoje todos os programas estão colocados no chão. Não tem nenhum funcionando. Não tem dinheiro para isso. Eles não orçam dinheiro para isso. A questão de construir escola, construir creche, a questão de se investir em educação, se investir em saúde. Então isso tem que ter teto. Por que isso tem que ter teto? E pagar os juros exorbitantes, né, que roubam de fato o dinheiro público. 51% de tudo que o país, meus queridos, arrecada durante um ano, 51% é para pagar juros de dívida, juros dos bancos. Os bancos que têm acordo com quem governa para que se endivide o Estado e eles continuem tendo lucro sem trabalhar, porque banqueiro não trabalha. Aquilo não é trabalho. Eu pegar o teu dinheiro, emprestar outro a juros e vamos embora, isso não é trabalho. Isso aí é agiotagem. Eles não produzem nada. E o sistema financeiro é o local onde mais se demite. Porque tudo agora eles querem fazer de forma digital, acabar com os empregos, enfim. Então, a tecnologia é para servir o homem, não é o homem servir a tecnologia. A tecnologia é para servir os seres humanos e não para servir-se dela. A tecnologia, quando vem, deve vir para melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas e não para que as pessoas sejam servas de um instrumento tecnológico. Tecnologia é para melhorar a vida, a qualidade de vida. Então, esses caras que são os párias, né, da dignidade humana, que pária de fato são os discriminados, os excluídos, são o povo, a população. É a boba classe média idiotizada que acha que é rica. Quando você fala em tributar grandes fortunas, eles não, mas me tributar, você já é tributado, imbecil. Você já é tributado. Você é classe média, você é servidor público federal, ganha 5, 10, 15 mil reais, meu amigo, você já é tributado. Eu estou falando de quem, aquele 1% de milionários, verdadeiros burgueses, que detêm os meios de produção, são proprietários de empresas, são grandes proprietários de glebas e glebas de terras.
né? São grileiros, são pessoas ricas e poderosas, com influência. Essa gente, para essa gente que esse decreto quer servir. Então, quando você, no meio de uma crise mundial, uma crise global, uma crise sanitária que mistura crise econômica, que mistura crise política, vocês vão ver o que vai acontecer com o Brasil ano que vem. Nós estamos descendo economicamente ladeira abaixo. As pessoas hoje não estão comendo menos proteína do que comiam há 10 anos atrás. O valor das coisas está indo lá para cima. Uma retração da economia, que aí ficam as redes, a mídia constituída, por isso que eu peço para que vocês sempre nos apoiem aqui, né? A mídia constituída tratando efetivamente de minimizar a crise econômica pela qual nós estamos passando. Quem faz compra toda semana ou todo mês sabe que de uma semana para outra, de um dia para o outro, os preços dos alimentos estão indo lá para cima. Minha irmã reclamou outro dia, ela mora no Rio de Janeiro, dizendo: Rafael, comprei um arroz vagabundo, de qualidade baixa, a R$30 no Rio de Janeiro. E lá nos grotões, que não tem a infraestrutura das grandes cidades. Então, isso tudo interfere na saúde das pessoas. Interfere na saúde física, interfere na saúde mental. Então, o governo, quando se propõe, no meio de uma crise dessa, sem precedentes na história recente da humanidade, se propõe a tirar este anteparo, que é o Sistema Único de Saúde, o anteparo, para que você não fique excluído, para que você não fique sem a menor cobertura, então, meu amigo, realmente o governo é um governo de desconstrução. Os mais filósofos vão chamar de niilistas. Eles são de desconstruir o país, desconstruir o mínimo da rede de proteção social, né, e entregar de fato, né, o Estado totalmente ao interesse do capital. O que interferir no interesse do capital, tá certo? Veja bem, só para citar uma outra área, que é na área da agricultura, do agronegócio. Nenhum grande empresário vai se preocupar com a sociedade. Creia nisso, ele está preocupado com o lucro dele. Por vezes não se preocupa nem com seus colaboradores, nem com seus funcionários. Então, se havia a possibilidade de ter um lucro exorbitante, vendendo inclusive para a Venezuela arroz, vendendo para a China, vendendo para a Argentina, enfim. Eles não pensaram duas vezes se ia desabastecer o país e fazer, por exemplo, o arroz ser mais caro que 1 quilo de alcatra. 5 quilos de arroz, uma saca de arroz, ser mais caro do que 1 quilo de alcatra. A carne, então, está lá para cima. 35, 40. Então, essas coisas que a gente precisa ter, né, em mente. E ser este o argumento que você tem que fazer para aqueles que ainda sustentam politicamente o Bolsonaro. Tem um artigo excelente do Zé Dirceu, ex-ministro Zé Dirceu, sobre a tempestade que se avizinha. A crise econômica que virá, a grande recessão que virá, a falta de acesso ao emprego, a disputa no subemprego para vender uma coxinha de galinha aqui, com um suquinho ali, na porta do metrô, na porta da rodoviária, que isso vai trazer problemas sérios para o Brasil. Nós vamos ter aí, para sair dessa crise, se não for feito nada agora, a gente vai ter mais uma década perdida, como foi a década de 80. Eu sou uma pessoa ainda jovem, mas eu lembro que foi
a década de 80. As dificuldades que se tinha até para comer, né? Da família ter que pegar um aparelho de som aqui e penhorar no bar, na vendinha da esquina para trazer arroz e feijão para casa. É assim que é a crise econômica. Porque essa crise, se não for encontrado, minha gente, logo uma vacina, essa crise vai perdurar, vai perdurar. Muitas pessoas estão incapacitadas. Eu odeio essa palavra, mas eu acho que todos somos capazes. Mas elas estão forçosamente, né, incapacitadas de acessarem, por exemplo, um emprego. Às vezes ela está empregada, mas ela tem problemas cardíacos, problemas respiratórios, não tem uma saúde sem, enfim, 100%, elas estão impedidas, inclusive, de irem trabalhar. E as empresas vão segurar porque o governo ainda subsidia. Amanhã não tem essa. Mesmo tendo seus salários reduzidos, que é melhor ter o salário reduzido do que não ter um salário sequer. Não ter uma fonte de renda. Quantos perderam a sua fonte de renda? Enquanto isso, né, a Receita Federal ela não vai apertar quem deve, os grandes devedores, não vai afetar os bancos, não vai afetar o INSS, é a mesma coisa, não vai cobrar dos grandes. Eles vão sobrecarregar os pequenos. E aí você vai ter, sim, Bolsonaro, mentiroso, contador de história, mitômano. Você não é mito, você é mitômano. Aí sim, vai ser a história dos pobres sustentando os paupérrimos. E quem está lá em cima não vai ter o menor problema. Inclusive, estudos mostram que os mais ricos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, lucraram e muito com a pandemia. Por isso que ela tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida. Me lembro de um líder sindical dos metroviários de São Paulo, quando questionado pelo Bocardi, que é o apresentador do Bom Dia São Paulo, né? Poxa, vocês no meio da pandemia, as pessoas procurando emprego, querendo, enfim, melhorar um pouco a vida, minorar, vocês estão querendo fazer greve? E ele responde, olha, citando uma das fontes do Grupo Globo, o G1, ou a revista Época, enfim, citou alguma fonte da Globo e disse que os 40 homens e mulheres mais ricos do Brasil, os bilionários, tiveram um lucro de não sei tantos bilhões, centenas de bilhões, durante a pandemia. E eram só 3 meses, viu, de pandemia ainda, quando isso ocorreu. E você não quer que o trabalhador metroviário, servidor público, tenha o mínimo da sua garantia, não lute para que não perca o mínimo que tem? Aliás, eu quero mandar o meu abraço para os servidores públicos, viu? Que são muitas vezes discriminados. Né? Existe servidor público ruim? Existe. E tem mesmo. Eu já fui diretor de ministério e vi muito servidor público que não gosta do trabalho. Mas a imensa maioria, trabalhadora, competente, estuda, se qualifica, está sempre se qualificando, está tentando sempre melhorar. Normalmente são assediados pelos interesses políticos de quando mudam um governo ou outro. Então, o meu abraço para o servidor público. Sem o servidor público, meu amigo, o Estado está na mão dessa gente aí que quer, como vampiros, sugar, fazer negociata, fazer negócio com o dinheiro público, né? Ao invés de servir a população, de servir a humanidade, de servir ao seu próximo. E ainda se dizem cristãos. Né? Ainda se utilizam do cristianismo para manutenção da alienação das massas. É por isso
né? E eu falo isso com muita tristeza, né? De todas as redes sociais, o que a gente mais utiliza de fato, e por isso que eu quero também que a gente migre para outras, amplie nas outras, é o Facebook. Mas o Facebook, né, o Zuckerman, tem tido uma política perversa, perversa. Eu tenho um conhecido de muito tempo e um amigo das lutas políticas, né, que é professor lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, cidade do Aço, né, cidade histórica, trabalhista. Ele tem tido dificuldades, por exemplo, ele saiu agora candidato, né, a vereador lá, ele tem tido dificuldades de impulsionar, da sua página oficial, impulsionar os seus vídeos, porque ele é um cara de esquerda que luta contra o fascismo, é um antifascista, entendeu? Esse cara, que é o professor Rico Guimarães, né, esse cara está tendo dificuldades, por exemplo, porque as redes sociais hoje, né, sofrem a influência desse governo nefasto, fascistoide, né, fascistão, eu chamo de governo bozonazi, né, para que se limite, né, os impulsionamentos, para que se limite os acessos, para que se limite... Foi o que aconteceu com a página. Os vídeos, por exemplo, que nós tentamos colocar aqui sempre, e a gente tinha uma média altíssima. Eu tenho vídeos aqui que a gente teve 78 mil visualizações, isso sem impulsionável. E hoje eles nos limitam. Eu já tive aqui 150 pessoas vendo ao mesmo tempo, 170, 200 pessoas, e quando a conversa se estende, a gente fica com mais visualizações. Então, e outra coisa, isso que eu estou falando não é reclamação de quem se sente perseguido, não. Teve uma crise dentro do Facebook, inclusive um alto funcionário do Facebook se demitiu, né, nos Estados Unidos por questionar o Facebook, né, dos impropérios que o Bolsonaro fala na sua página, e não é chamado a atenção, não é limitado, e não teve a página caçada. Porque quando no meio de uma pandemia você diz, não sendo médico, isso é charlatanismo. Não sendo médico, dizer que a pessoa tem que comprar cloroquina e a venda da cloroquina no Brasil explodir, e as pessoas tomando cloroquina, e não serve para nada, a não ser para malária, podendo trazer problemas cardíacos, inclusive, às pessoas. E se a pessoa já tem algum problema advindo aí de ter tido a maldita da doença, ela morre. Porque, meus amigos, a Covid-19 ataca o sistema circulatório todo. Não é só o periférico, não. O sistema circulatório. Ataca o sistema nervoso. Ataca as meninges, pode dar meningite. Ataca a memória. Você pode ter derrame. Isso tudo como consequência. Não é... Ou seja, você se curou, não tem mais Covid, mas as complicações levam à morte. Como levou do repórter e apresentador do Sport TV e do Globo Esporte, né, um que era gordinho, eu não me lembro mais o nome dele, que ele morreu, ele teve um derrame, né, complicação da Covid-19. Morreu com 45 anos, novo ainda, novo, tendo muito ainda que produzir. Quantas famílias perderam? Nós conhecemos quantas famílias. Eu tenho amigos próximos que perderam parentes, tios, um pai quase morre. Sem o SUS, meu amigo, aí vai ser o Deus nos acuda. Quem tem Deus, quem não acredita em Deus, nem você vai poder recorrer. Então como é que a gente vai fazer os encaminhamentos,
né, necessários para socorrer a população se o governo quer vender o único instrumento que existe, né, que é o Sistema Único de Saúde. Então, pesquisa para vacina é Sistema Único de Saúde. Você sabia disso? É Sistema Único de Saúde. Prevenção contra doenças é Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde não é algo simples. É algo muito complexo. E você tem que ter política séria nessa área. É difícil a gente ter que falar essas coisas. Dói na gente, porque o Brasil estava se institucionalizando de uma forma tão boa. E os interesses nas riquezas nacionais fazem forças internacionais interferirem na política interna, levando o país a uma crise que vai culminar em algo talvez muito pior à frente. Eu agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência. Peço que vá aqui em cima, por favor, na descrição e inscreva-se no nosso canal TV Galvão lá no YouTube, tá certo? Amanhã nós estaremos de volta, nesse horário, 19h30, 20 horas, tá certo? Obrigado pela sua audiência, compartilhe o vídeo e fique aqui com a gente. Curta a nossa página, eles estão limitando até a curtida da nossa página. Então curta, e tem um espacinho quando você entra na página que está assim, convide seus amigos a curtirem a nossa página, tá bom? É um coletivo onde nós buscamos levar as informações e as interpretações, né? Decodificar, decompor as informações para que a gente leve a verdade, pelo menos o mais próximo dela, a todos que queiram estar bem informados. Obrigado por tudo, até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.